Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o diretor de Educação de Trânsito do Detran, do Distrito Federal, Álvaro Ribeiro. Álvaro, nós falávamos sobre a importância da fiscalização, porque a gente sabe que quando não pesa no bolso é difícil as pessoas mudarem, mas a educação, acredito eu, que principalmente no trânsito, em tudo, mas principalmente no trânsito, ela é essencial. E a gente tem um exemplo muito importante, que é o respeito à faixa de pedestre, né? Brasília virou referência, virou a capital do respeito à faixa de pedestre. Isso você, inclusive, estava na época do governo Cristóvão, quando isso foi implantado. A educação, ela foi a base dessa mudança? Foi a base. Inclusive, antes da fiscalização funcionar, nós tivemos um período naquela época de educação em todos os locais, né, mas principalmente na própria faixa. A gente ficava um educador de trânsito lá conversando com as pessoas. E aí depois, 3 meses depois, é que a gente então veio a fiscalização. E a fiscalização, por exemplo, a faixa é o exemplo do que você falou, que a conscientização e a educação dá certo. Por quê? Se você pegar hoje um agente de trânsito e colocar em cada faixa, ninguém vai cometer infração. Porque eles vão perceber que tem um agente de trânsito, eles vão diminuir. Então, é realmente algo que depende da pessoa. Exatamente. Primeiro que você não vai ter um agente de trânsito para ficar em cada faixa. Não tem. Isso não tem condições. E então, o que a gente percebe hoje é, de fato, uma conscientização e uma educação. E a educação, ela é permanente, né? Porque a fiscalização dói um pouco no bolso, mas se ele não for punido numa outra situação imediatamente, por acaso ele passar, não entrar nenhuma blitz, por exemplo, ele deixa, aquilo ali passa, só foi uma situação que aconteceu, não vai mais acontecer. Vamos para frente, vamos continuar do mesmo jeito. Agora, a educação não é aquilo que fica na cabeça de você, e mesmo que não tenha fiscalização, não tenha pardal, você diz assim, não, eu não devo fazer porque é realmente perigoso. As pessoas dizem muito assim, porque eu preciso, o carro é porque eu preciso ganhar tempo, né? Então, as ruas foram feitas para a gente ganhar tempo. Ora, se eu andar 30 km por hora, eu vou andar de carro, eu vou andar 8 vezes mais rápido do que se eu andar a pé. Então, eu já estou muito rápido. É que as pessoas não se dão conta de que a 30 km já é uma velocidade muito interessante e que resolve boa parte dos meus problemas de tempo. Né? Agora, por que eu vou a 60 ou 90? Agora mesmo foi feito o ano passado, ano atrasado, né, em São Paulo, quando mudou as velocidades. Os limites? De velocidade. Aumentou, diminuiu? Diminuiu, de 90 para 70 nas marginais, né? E se percebeu que o tempo gasto, antes, o tempo que ele ganhava nesses 90, que era de 4 a 5 minutos, ele ganhou em dobro depois que baixou a velocidade. Como explicar isso? Porque o fluxo é o fluxo mais constante. Que interessante. Porque a velocidade de um carro que está fora do limite, ele causa acidente. Ele fica... E um acidente que causa, você prejudica todo o tráfego ali, né? Todo o tráfego. Porque a gente fica pensando assim, muitas mortes, né? Nós tivemos muitas mortes. Mas o acidente traz feridos. E nós tivemos, por exemplo, nós temos para cada morte no DF, nós temos cerca de 29, 27 a 30 feridos. Nossa, é muita então, coisa. esse número aí, a gente normalmente parece que não existe. É como se fosse só um a família invisível. Que fica sabendo. Só como se fosse um número invisível. E muitas vezes a pessoa fica ferida, gravemente ferida. Então, não é? há uma pesquisa, inclusive feita pela ONU, que estima que para cada morte no trânsito, ficam 6 a 7 pessoas ficam paraplégico, tetraplégico, ou seja, ficam com locomoção reduzida. Então, é uma coisa muito séria, é uma epidemia, porque eu tenho 37 mil mortes, o ano passado foi em torno disso. Mas, no Brasil? No Brasil. Mas é que os dados de acidentes demoram um pouquinho mais para serem... Porque a pessoa vai para o hospital, aí tem que esperar um tempo para ver se ela vai sair ou não. Então, mas mesmo assim, estima-se que para esses 37 mil mortes, nós tenhamos 200 mil feridos graves com sequelas. Ô Álvaro, isso que você está falando é tão importante. Uma coisa que me chama tanta atenção no trânsito é o número de pessoas que usam o celular dirigindo. Eu não vou ser aqui, não vou usar do cinismo, porque às vezes eu faço isso.
Mas isso que você está falando é tão importante para a gente ter a consciência de que não se deve usar o celular enquanto está dirigindo. Porque é o que você falou, depois você causa um acidente, você mata alguém, alguém fica paraplégico, paralítico, ou você mesmo fica, e aí não adianta dizer voltar atrás, porque já aconteceu. E veja bem, se você, por usar acidente, perdeu uns segundos ali da sua atenção e você for para cima de uma pessoa jovem, ele pode até ter uma chance de sair, de saltar e se salvar daquele acidente. Mas se for para um idoso, a dificuldade dele vai ser muito maior. E hoje nós temos muito mais idosos morrendo no trânsito do que pessoas jovens, como pedestre. Exatamente por isso, porque o descuido do motorista, em qualquer descuido que ele tenha, em relação a um enfrentamento, a uma questão que aparece como pedestre, o idoso, é ele que vai sofrer, muito mais do que os outros. Então, eu só estou dando esse exemplo porque as coisas são muito complexas. A gente fica pensando, por que eu devo parar de usar o celular se eu nunca cometi nenhum acidente, né? Verdade. Mas quando eu cometer, pode ser fatal, ou pode ser até mesmo fatal com os seus pais, os seus avós, né? E a gente não pensa nisso. Tem um comercial na Nova Zelândia, parece que é na Nova Zelândia, que é muito interessante, porque ele coloca assim, pergunta para as pessoas quantas mortes eles admitiriam no trânsito durante um ano naquela cidade. Aí um disse 80, 90, 100, 20, e ficou o número 70 como uma base, como uma média, né? E aí eles pegam aquela pessoa e trazem 70 familiares deles. Nossa! Então, muito bom. Uma morte significa muita gente para quem perdeu um familiar. Sem dúvida. Aí você vê quantas pessoas, família, amigos, filhos, quem é que morre mais no trânsito, principalmente os condutores? São jovens até 29 anos e depois até 39 anos. Está na flor da idade, está começando uma vida produtiva, porque o país perde muito, as famílias perdem muito, está começando a ter filhos, os filhos já não vão ter mais aquele pai. Então, é uma questão séria, assim, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ser mais cuidadoso, ter mais atenção e não ficar andando com velocidades altas e usando o celular. Estimativamente, hoje, não tem uma pesquisa assim muito detalhada ainda não, mas se estima que o uso do celular no volante, ele representa hoje o terceiro pior situação de morte, causadores de morte. Eu acredito. É velocidade, bebida e o celular. Acredito piamente. E agora a gente vai para mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, eu espero você.